Bem-vindos a mais um episódio do Clima na Real, aqui no YouTube do Climate Reality Project Brasil. Meu nome é Isadora Gran e eu sou coordenadora de engajamento e justiça climática aqui do Climate. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos soltos, brincos coloridos, um moletom preto e meu fundo está desfocado. É, Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre a importância da justiça climática e como entender mais sobre a crise climática pode colaborar para a gente entender mais também sobre a nossa realidade e transformá-la. A nossa realidade e a realidade da nossa comunidade. Bom, esse ano a nossa rede dobrou de tamanho, a partir do treinamento virtual Brasil 2022, que aconteceu em agosto. Mas o treinamento não foi apenas online, nós tivemos também algumas turmas semipresenciais espalhadas pelo Brasil. Quem quiser saber mais, a gente tem um episódio do podcast Pod Climate News também só sobre turmas semipresenciais. E hoje a gente chamou algumas dessas pessoas que foram grandes responsáveis por fazer esse treinamento acontecer nas suas comunidades. Então, é minha super honra e um grande prazer chamar aqui para trocar comigo, para conversar hoje, o Fábio Pena e a Edna Andrade. Então, agora eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar rapidinho para a gente começar a nossa conversa, tá bom? Edna, você pode começar? Olá, eu sou a Edna Andrade, sou quilombola, venho do Quilombo Abelha, do município de Carnaíba, Pernambuco. Sou coordenadora, estou coordenadora da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas de Pernambuco, uma organização que representa todas as organizações das comunidades quilombolas aqui em Pernambuco, e também integro a Coordenação Nacional Quilombola, a CONAC. Eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado, estou usando uma blusa verde com algumas estampas e um fundo claro atrás de mim. Obrigada, Edna, bem-vinda. Fábio. Oi, um alô aí para todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite, Isadora. Bom, meu nome é Fábio Pena, eu falo aqui de Santarém, no estado do Pará, na Amazônia brasileira. Eu sou um homem moreno, afro-indígena, estou com uma camiseta preta, numa sala aqui com fundo branco e ao lado de uma estante com uma câmera antiga e um troféu de um prêmio que o Saúde e Alegria faz para vídeos comunitários. Eu trabalho numa organização da sociedade civil aqui de Santarém, que chama-se Projeto Saúde e Alegria, uma organização que atua já há mais de 30 anos aqui, especialmente com as comunidades tradicionais da nossa região, as margens dos rios Tapajós, Amazonas, Arapiuns, na região oeste do Pará, como nós denominamos. Então, é daqui que eu falo. Obrigada, Fábio. Também é um prazer receber você hoje. Bom, e sem enrolar muito, vou partir também para as perguntas, né? Porque estou ansiosa para ouvir vocês. A ideia é a gente trocar um pouco, né? Cada um trazer a sua visão sobre o tema, mas também a gente se complementar. Então, fiquem à vontade aí para a gente fazer essa troca. Quando vocês sentirem vontade de falar, né, é só pedir a fala que a gente vai assim. Então, primeiro, eu queria saber de vocês, né, o que vocês acham que qual a importância da gente falar sobre crise climática, né? E, mais especificamente, a gente fala sobre justiça climática. Nesse sentido, né, por que é importante a gente alcançar mais pessoas, né, para fora da bolha climática? A gente fala, às vezes, dessa bolha climática, que são as pessoas que já estão ali falando daquilo, e a dificuldade também que a gente encontra, muitas vezes, de furar essa bolha, né, de alcançar mais pessoas. E aí eu queria ouvir de vocês, qual vocês acham que é a importância da gente falar sobre esse tema e como que a gente pode alcançar mais pessoas. Fábio, você pode começar? Eu ia dar prioridade para as damas, primeiro as mulheres. Sem problema.
Edna, tudo bem? Tudo bem, sim, Isadora. Obrigada, Fábio. É, Então, Isadora, eu acho que é um tema que é cada dia mais necessário, né? A gente está falando sobre, né? A gente está trazendo para as nossas realidades, né? Para as nossas comunidades. Até porque a gente sabe que todas as comunidades, né? Aliás, o mundo todo, né? Tem sido afetado, né? Por essa questão das mudanças climáticas, né? Trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Das comunidades quilombolas e para a nossa turma, né? Foi um tema, né, que foi muito debatido, né, e que quem participou, né, a gente viu que todas as lideranças, né, se identificaram com todo o conteúdo que foi trabalhado, né, porque está muito presente, né, na realidade de cada um e de cada uma. Eu fiquei como facilitadora da turma Quilombos de Pernambuco na luta por justiça climática, né, aqui no sertão, né, no sertão de Pernambuco, né? Foi uma turma formada, né? Foi uma turma específica de lideranças quilombolas, né? E todas elas colocaram essa importância de estar trabalhando isso em suas comunidades, de estar levando esse clima, de estar formando novas lideranças, né? E estar trazendo novos militantes nessa questão, né? Da causa climática. E aí, muitos trouxeram, né, por exemplo, do quanto os seus territórios têm sido, quantos nossos territórios têm sido afetados, né, por essa questão da mudança climática, como eu falei. Né, por exemplo, o calendário agrícola, né, trouxeram muito, assim, que observam muita mudança no calendário agrícola. Né. Antes, a gente sabia exatamente, por exemplo, o período de chuvas, né, das nossas comunidades, né? E hoje muitos trouxeram em suas falas que tem perdido, inclusive, né, a produção porque está sendo afetado, né, pelas mudanças climáticas e hoje já não sabe mais qual é o período das trovoadas, né, que para a gente aqui no sertão é muito, por exemplo, no mês de dezembro já começam as trovoadas, que são as primeiras chuvas, então, né, o pessoal já se prepara para fazer o preparo, né, do solo para plantar, né? E agora está sendo, esse ano, por exemplo, foi muito mais tardio. Aqui, na minha região, por exemplo, aconteceu uma coisa muito atípica, né? O inverno que para a gente é o período de chuva, né? Foi, por exemplo, até o mês de setembro, mais ou menos, ainda estava chovendo, né? Então, assim, um descontrole total, né? Porque isso é muito assim, não é natural para a gente, né? A gente geralmente aqui vai até o calendário agrícola vai até o mês de maio, né? E outras coisas, né? Outros impactos também que os nossos territórios, principalmente os territórios quilombolas, né, vêm sofrendo, né? Seja provocados, né, por a questão das mudanças climáticas, né, pelas questões naturais, ou mesmo por empreendimentos, né, por construção de barragens, questão de empreendimentos mineradoras, de grandes obras, sejam particulares ou públicas, né? Então, tudo isso mexe muito com a questão dos nossos territórios, né? E a justiça climática se faz necessário, né, a gente ter cada vez mais, né, novas pessoas que se juntem, né, para lutar por essa causa, né, por essa causa ambiental, que a gente sabe que é muito importante, inclusive para a continuidade dos nossos territórios. Né? Então, assim, foi muito importante, né? Foi uma turma muito participativa, né? A gente contou com pessoas, inclusive, que já são lideranças, né, em seus territórios e já vem militando nessa causa, então eu acredito que só fortaleceu, né, e a gente viu muito isso também no final do curso, né, esse desejo das pessoas, né, de permanecerem, de continuar nessa luta e principalmente em defesa dos seus territórios. Obrigada, Edna. Bom, Fábio, vou chamar você agora, então, para complementar, enfim, pode comentar também o que a Edna trouxe e responder, né, na sua perspectiva, essa questão da importância da gente abordar esse tema e falar sobre isso. Também concordo muito com o que a Edna trouxe. Acho que ela está numa região, né, do país
que tem as diferenças com relação ao bioma amazônico, mas a gente tem as mesmas questões, vamos dizer assim, no que se refere à necessidade de que o debate da questão climática seja um assunto que esteja na boca do povo, como a gente fala. Porque, em geral, esse tema fica parecendo, às vezes, muito assunto de cientistas ou assunto de ecologistas da classe média alta, que tem tempo para se preocupar com as questões ambientais, ou, enfim, um assunto alheio, né, da sociedade, especialmente das comunidades, das populações mais desfavorecidas economicamente. E, por outro lado, é exatamente essa população que mais sofre os impactos da crise climática, essas mudanças de temperatura, dos ciclos agrícolas, aqui no nosso caso, dos ciclos de enchente e vazante dos rios, e, e ao mesmo tempo não foi essa população que causou a crise climática, ou que está causando a crise climática. Quem é a maioria, vamos dizer assim, dos efeitos, ou quer dizer, enfim, que provoca a mudança do clima são populações mais privilegiadas dos centros econômicos industrializados que estão jogando bastante poluente na nossa atmosfera. Então, são muitas contradições. Então, não faria sentido nenhum se a gente tivesse o tempo inteiro debatendo a questão climática e não tivesse tendo a participação das populações do campo, das populações tradicionais, que, por exemplo, no caso aqui da Amazônia, são as que mais protegem o meio ambiente, porque são comunidades que dependem dessa relação umbilical com a natureza para sobreviver. Assim como os agricultores familiares, aí, quilombolas do território da Edna, que também, né, os nossos agricultores familiares, ribeirinhos, que têm essa relação mais direta mesmo com o meio ambiente, porque depende dele para sobreviver. Então, mais do que uma questão ideológica ou de, vamos dizer assim, de ativismo, aqui para as nossas populações é mesmo uma questão de sobrevivência, de alteração do modelo de vida. Então, é muito importante que as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, tenham uma participação e uma voz ativa no debate sobre a crise climática, e só assim a gente vai poder buscar essa palavrinha, que é justiça, né? Ou seja, se nós somos das populações que menos causam os impactos da mudança climática, por que a gente paga a conta mais cara, muitas vezes? Então, como é que a gente vai equilibrar? Como é que a gente vai poder fazer justiça climática? Nesse sentido, acho que é muito importante essa discussão ser trazida para as bases, e nessas experiências que a gente tem feito com o Climate, eu acho que foi a principal questão essa, né? Que a gente aproximou os conceitos científicos, os conceitos técnicos da questão climática, os indicadores, né? O que os pesquisadores estão apontando para as abordagens da própria comunidade. Ou seja, às vezes as pessoas já sabem que aquilo está acontecendo, mas precisa conectar o seu saber da sua vivência, o seu saber ancestral também, aos conhecimentos científicos, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo, a mudança do clima, as alterações estão mais aceleradas, mas às vezes uma coisa não se conecta com a outra, né? Muitas vezes as pessoas acham de fato que é um assunto externo, né? Que tem a ver lá com o derretimento das calotas polares e só, não chega aqui no nosso terreno, enquanto na verdade é o contrário, a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia. Então, acho que essa que é a importância de falar sobre isso. Aqui na nossa região, por exemplo, a gente está vivendo uma situação bem dramática, porque tem regiões em que o rio são regiões de várzea, né? Em que o rio Amazonas, por exemplo, alaga uma determinada época do ano e depois ele seca, mas nunca seca ao ponto, por exemplo, de deixar as comunidades isoladas, como está acontecendo agora.
tem muitas comunidades que estão em áreas totalmente isoladas, sem acesso por barco e muito menos estrada, porque não tem estrada, as estradas são os rios. E o rio está secando demais. Então, não é a primeira vez que isso acontece, mas o que todo mundo vem percebendo é uma diminuição, né, entre esses eventos extremos de seca e de muita enchente. Então, a gente, de fato, vê que a coisa está acontecendo. Legal, obrigada, Fábio. Bom, ia perguntar o impacto, né, desse tema nos territórios aí onde vocês estão, mas acho que vocês já trouxeram bastante esse lado. E aí eu queria, puxando um pouco a partir do que vocês trouxeram, né, Primeiro, perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa, né? Que eu acho que a mudança climática, ela é um grande guarda-chuva, né? Tem vários subtemas dentro de mudança climática, né? E aí eu queria perguntar para vocês, a partir da experiência de vocês no treinamento semipresencial, principalmente na parte dos debates, né? Das conversas ali, quais vocês acharam que foram alguns temas que se destacaram, né? Que vocês se conectaram mais, e pensaram, isso aqui para a gente ou virou uma chavinha, assim, de tipo, nossa, isso fez muito sentido, ou isso aqui foi uma coisa que ressoou mais para o grupo que estava ali, né? Eu fiquei curiosa, qual foi o tema dentro do treinamento que reverberou mais na turma de vocês? E aí eu queria não, vou perguntar primeiro isso, depois, depois eu faço outra pergunta para não misturar. Bom, Fábio, pode começar agora? A gente misturando um pouco. Aqui na nossa turma, foi a turma Vozes do Tapajós, né? A gente tem feito um trabalho, um projeto que reúne várias organizações, movimentos sociais aqui da nossa região, organizações de base comunitária, de liderança, de movimentos indígenas daqui do Baixo Tapajós, trabalhadores rurais, também quilombolas, pescadores, jovens, né, movimentos de jovens, enfim. A gente teve uma boa diversidade na nossa turma, no nosso grupo. E eu acho que as grandes questões aqui dos nossos territórios é mesmo o desmatamento, né? Então, nas apresentações, no conteúdo que o Climate trouxe, estava ali muito claro, né? Por exemplo, a contribuição brasileira, uma das principais contribuições brasileiras para, né, para aumentar as emissões é queimada de florestas, que é um grande absurdo, né? Se a gente tivesse emitindo por industrialização, ou sei lá, que teve, né, que está mudando alguma produção econômica de uma forma mais precisa, mas não, nós estamos queimando floresta, né, para plantar, para fazer uma produção agrícola com baixa produtividade e, enfim, deixando prejuízos socioambientais para todos, não só para os territórios locais, mas para o planeta. Então, isso apareceu muito. Também apareceu questões ligadas à poluição dos rios, né, que tem muito aqui na nossa região a questão dos garimpos ilegais, invadindo os territórios indígenas e também fazendo degradação, mudando os ciclos naturais dos rios da nossa região. Então, isso apareceu. Ou seja, também aparecem muitos assuntos que, eventualmente, as pessoas não conectam. Mas isso é mudança climática ou é só poluição ambiental? E o grande debate que a gente teve, na verdade, é que não, que é tudo integrado. Uma coisa tem a ver com outra, né? Então, não é só uma coisa que eu acho que é uma dificuldade de percepção que a gente tem em geral na sociedade sobre perceber o que é o tema da mudança do clima, né? Que a gente fala de emissões, então, mas onde está esse ar poluído, né? As pessoas só se chocaram naquela vez que teve em São Paulo aquelas nuvens de fumaça de fuligem da Amazônia chegando em São Paulo. As pessoas se tocaram, né? Isso no nosso dia a dia, não, às vezes é imperceptível, mas se a gente olha ao nosso redor, todos os desmatamentos, a poluição do rio, a produção de lixo que vai também para os rios das cidades, a falta de saneamento básico, que na Amazônia ainda é
enorme problema. A maioria das nossas cidades despejam seus esgotos diretamente nos rios. Então, apareceram vários problemas, né? Vários assuntos muito conectados, mas esse, de fato, do desmatamento, né? É um que chama a atenção, né? E que causa uma perplexidade, porque é a contribuição brasileira para a contribuição, né? Entre aspas, para aumento dos gases de efeito estufa. Então, nas discussões da nossa turma, também tiveram muitas conversas sobre a importância de proteger os territórios e unidades de conservação manejado por populações tradicionais, porque está mais do que claro que esses territórios, se você pega um mapa de territórios indígenas demarcados e manejados pelas populações tradicionais, ali preservado ao longo do tempo, você vê o que não é esse território ao redor está tudo destruído. Então, a importância da defesa territorial foi um tema muito abordado nas nossas turmas. A gente teve, por exemplo, a participação do grupo de jovens indígenas, lideranças lá do povo Munduruku, que fica mais ali para a banda do município de Itaituba, é aqui também no oeste do Pará, mais no Alto Tapajós, onde eles estão sendo muito pressionados pelas questões de invasões também, garimpo ilegal, e a grande batalha deles é proteger aquele território, porque eles estão se sentindo ameaçados tudo em volta, né? Então, foram esses dois temas, eu acho que destacaria do meu grupo. Obrigada, Fábio. E Edna, o que você acha que foram alguns temas aí que ressoaram para vocês? Então, a nossa turma também, né, a gente tiveram vários temas, assim, que chamaram mais a atenção, né, do pessoal. Eu acho que, assim, todo o conteúdo, ele é muito impactante, né, então, algumas coisas mesmo, assim, que eles viram que, nossa, está acontecendo no mundo e trazer para essa realidade, né, que pode sim acontecer, né, nas nossas comunidades, nos nossos territórios, e que aos poucos eles já vêm percebendo isso. Mas eu acho que um dos temas assim que chamou muita atenção foi a questão da agricultura regenerativa, né? Até porque a agricultura quilombola já tem todo esse cuidado, né? Também com o solo, com a preservação, né? Do meio ambiente, então está muito ligado, né? À nossa realidade. Então acho que foi uma coisa que eles se identificaram bastante, né? Inclusive fazer essa reflexão, né? Se dá para produzir, né, em grande escala, né, mas com esse cuidado, né, de produzir com sustentabilidade, né, com esse cuidado também de preservação ao meio ambiente. E, assim, outra coisa também que chamou muita atenção foi a questão das energias renováveis, né? Então, assim, até porque muitos desses empreendimentos, né, têm afetado também alguns territórios. Então, claro que a gente sabe que as energias renováveis geram menos impacto, né, do que outras formas de gerar energia, né, por exemplo, a questão da energia solar, da energia eólica. Mas isso tem trazido impacto também, né, que muitas vezes não é colocado, tem gerado impacto para o meio ambiente, inclusive para esses territórios, né? Se a gente for ver, inclusive, é algo que está em alta aqui na minha região, né? Então, muitos empreendimentos muitas empresas de energia eólica, muitas empresas de energia solar, principalmente aqui no Sertão e a região do Nordeste, né, tem recebido muitos esses empreendimentos. Mas, para isso, né, também muitos desses empreendimentos estão tendo que desmatar, né, para poder implementar, muitas empresas estão tendo que desmatar, né? Então, a gente já está em uma região que é muito afetada pelo desmatamento, que é o bioma Caatinga, né, que tem muito desmatamento, então, muitos problemas aqui nessa região, né? São vários caminhões, inclusive, que saem de madeira, né, por semana, né, para outras regiões, por exemplo, para a região do Agreste, para a região metropolitana aqui do estado. Isso foi um debate também que trouxe, né, até que ponto traz o desenvolvimento, né, mas que também
causa, né, essa questão desse descontrole mesmo. Né, e foi uma coisa que foi muito debatida, né, essa questão do desmatamento, né, do nosso bioma caatinga, né, e dessa questão mesmo do que, de fato, é desenvolvimento, essa questão do que foi apresentado como solução, né, se realmente é solução ou se está causando também mais transtorno, né, principalmente quando se trata, né, dos territórios quilombolas, né, dos territórios das comunidades tradicionais, onde muitos vêm sendo afetados, né, por esses empreendimentos, e a gente sabe que ainda tem muito cuidado. Acho que um ponto positivo é isso, né, as comunidades tradicionais têm muito, né, essa questão da ligação mesmo com o seu território, de preservar, né, e foi uma preocupação que foi levantada, né, por muitas lideranças. Muito interessante, Edna, te ouvir. Eu lembro de uma fala, acho que era no painel que falava sobre cidades, né? E aí, uma fala de uma professora, e ela falava isso, que também uma coisa que tem acontecido de forma muito recorrente é a implementação de projetos e soluções, mas que acabam aprofundando desigualdades e tendo outros impactos também, né? Vai na, assim, é solução climática, mas tem outros impactos socioambientais negativos, e aí como a gente precisa também que é urgente que tenha esse cuidado também. Eu acho que quando a gente pensa na história brasileira, né, para mim, isso é muito relacionado com essa história, com a nossa história de efetivação de políticas e projetos muito de cima para baixo, assim, muito autoritários, sem a participação, né, e sem a valorização das pessoas que estão naquele território, né, sem essa preocupação de incluir de fato todo mundo no processo de decisão, no processo de pensar aquela política. Então, eu acho que eu não sei, pelo menos te ouvindo, eu fico pensando muito nisso, né? De como que é importante que essas coisas, né? Se tem um empreendimento desse, como é importante incluir a população daquele território para pensar a implementação daquilo, né? Como que isso pode ser de fato benéfico, não só para a crise climática, né? No enfrentamento à crise climática, na transição para as energias renováveis, mas que também tem um impacto positivo na comunidade ao redor, né, para as pessoas e redução da desigualdade, etc. E aí, pegando esse gancho, eu queria perguntar para vocês, já finalizando ainda para o final, qual que, falando, né, de alcançar essa justiça climática, como que vocês veem, né, para vocês, quais são alguns dos caminhos para a gente alcançar a justiça climática? E eu queria também, nesse sentido, só porque vocês trouxeram muito essa questão, né, da defesa do território, dessa conexão entre defesa do território e enfrentamento à crise climática, como isso é conectado. Eu queria que vocês também comentassem um pouco isso e talvez, se vocês puderem falar, como que vocês veem também outras pessoas ou uma união, né, entre várias pessoas nessa causa específica, né? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, na nossa rede, sabe? Porque eu sei que é uma ansiedade, assim, muitas vezes, né, de pessoas que estão preocupadas com a crise climática, que querem apoiar isso de alguma forma, né, e que entendem essa defesa de território como primordial, mas que não são daqueles territórios, e como que elas podem apoiar essas movimentações, né? Mesmo que mais distantes e com o devido protagonismo às pessoas que estão nas comunidades, né? Enfim, fiquei pensando nisso porque eu sei que isso já surgiu algumas vezes assim na nossa rede, essa ansiedade das pessoas, não, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, né? E aí acho que queria ouvir de vocês um pouco o que vocês pensam nesse sentido. E também, para além da defesa do território, né, quais são outros caminhos também que vocês acham que é importante para a gente alcançar a justiça climática? Pouca coisa. Edna, quer começar?
Então, Isadora, eu acho que é um grande desafio, né? Essa questão, principalmente da justiça climática. Eu acho que, principalmente, a gente tem que trabalhar considerando as várias realidades que nós temos, né? Então, isso vai de cada região, considerando as realidades das populações que nós temos, né, das populações tradicionais, a luta, né, que os povos e comunidades, que os povos tradicionais, né, já vêm trilhando, né, em defesa dos seus territórios, e por em busca dessa justiça climática, né? Então, é um trabalho que acho que é diário, que a gente tem que estar trazendo cada dia mais, né, novos militantes, novas lideranças, né, para essa causa. As escolas, né, a gente precisa também, né, fortalecer essa questão da educação ambiental, de uma educação, né, inclusiva, de uma educação inclusive que considere, né, essas realidades. E, principalmente, a gente tem que ter um governo também que se preocupe com essa questão, né, da defesa do meio ambiente. Quando eu falo que, para a gente, o mais difícil, inclusive, é chegar nessa justiça climática, né, também é justamente isso, é esse desafio maior, né? A gente vê que muitas lideranças, por exemplo, que participaram do treinamento, já tem essa prática, né, de defesa dos seus territórios, de defesa do meio ambiente, né, já são militantes, né, e saíram, inclusive, né, muitos ainda mais engajados, né, ainda mais com essa vontade, com esse desejo de levar para os seus territórios, de trazer novas pessoas, né, mas é muito complicado quando a gente está num país, né, em que nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto lideranças, a gente está, né, nesses territórios fazendo esse trabalho de preservação do meio ambiente e muitas vezes, né, o próprio governo está invadindo os nossos territórios, o próprio governo está trazendo esses empreendimentos, né, sem considerar essa luta, né, sem considerar essa questão da preservação que nós temos, né, passando por cima de todo um povo, né, que já está ali nos seus territórios, né, que já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, até porque se a gente for levar em consideração, a gente vê que as áreas mais preservadas estão ainda nos territórios, né, das comunidades tradicionais. Então, a gente vê que tem, sim, uma preocupação, né, com a causa climática, né, com a preservação do meio ambiente, tem uma forma diferente de produzir, né, de se relacionar nesses territórios, levando em consideração, né, toda essa importância, né, que o território tem para nós, né, que somos de comunidades tradicionais. Né? Mas enquanto a gente tiver um governo também que não se preocupa, pelo contrário, né, muitas vezes é o governo quem está invadindo e quem está destruindo, né, os nossos recursos naturais, então é desafiador, né? Até porque aonde é que a gente vai buscar essa mudança, essa justiça climática, se quem deveria, né, estar preservando, né, é quem está destruindo. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, sabe? Eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos, né? A gente analisar, né? A gente refletir sobre isso e cada uma, né, fazer essa separação, né? Até porque a gente está em um momento, né, em que se faz necessário isso. E a gente precisa cada vez mais ter aliados, né? E para isso, né, eu acho que os órgãos governamentais são essenciais também para essa questão da preservação do nosso meio ambiente, né, dos nossos biomas, dos nossos rios, das nossas matas e da nossa história, né, principalmente. Eu acho que isso também reflete muito nessa questão da continuidade dos nossos territórios, né, principalmente dos nossos saberes ancestrais e
de como é que isso, e a gente, é até um risco, né, muito grande, assim, também, a gente, todo dia, né, é uma luta, né, para a questão da continuidade, principalmente dos nossos territórios tradicionais. E está muito ligado à nossa existência, né? O resistir para existir. Né? Então, a gente tem ouvido muito e tem sido essa, né, o nosso trabalho, né, enquanto movimento quilombola, né, enquanto movimento de comunidade tradicional. Né, essa resistência que a gente tem tido diante de vários desafios, né, mas a gente tem essa resistência para garantir a existência do nosso povo. Obrigada, Edna. Acho que é muito potente sua fala, muito importante, né, o que você traz. Fábio, quer complementar, trazer sua visão também? Como que as pessoas podem apoiar, né? Eu acho que, por exemplo, se você está em outra região e quer apoiar grupos de populações que estão batalhando, né, para defender seus territórios, você, por exemplo, pode começar a pensar individualmente, por exemplo, se tem cooperativas, né, de produtos que essas regiões têm produzido e como que esses produtos têm chegado, né, nos consumidores. Eu acho que está tendo um movimento muito forte disso, de apoiar os empreendimentos de economia solidária, de agroecologia, dos produtos que vêm desses territórios, porque esse é um jeito de fortalecê-los, fortalecer a economia que é gerada ali, que é criada ali, e que muitas vezes esses grupos têm muita dificuldade de acessar mercado, seja pelas dificuldades logísticas, de comunicação, ou muitas vezes aparecem muitos atravessadores no meio do caminho, né? Também querendo lucrar na intermediação. Então, se você é de uma outra região, por exemplo, como consumidor, você pode começar a procurar onde que você pode ter acesso a um comércio de fato justo, né? Em que o produto chega para você e você tem certeza que aquele produto está vindo de uma origem, de um território que de fato está beneficiando essa comunidade quilombola ou essa aldeia indígena ou esse grupo indígena. Então, são várias iniciativas, várias experiências que vêm tentando fortalecer essa questão econômica, né? A economia da sociobiodiversidade, como a gente tem falado. Então, por exemplo, negócios de ecoturismo de base comunitária também é uma forma de você, se você é de outra região e tem possibilidade, tem a oportunidade de poder visitar outras regiões, né? Agora, após a pandemia, procure experiências de ecoturismo de base comunitária, que são geridos por populações tradicionais e não só grandes agências de turismo que te leva para a Amazônia, por exemplo, e que não te permite nem a relação com a comunidade, ou então é aquele turismo fake, né, que contrata um pessoal para dançar de índio, mas você não tem contato com as comunidades que de fato são indígenas e que estão ali naquela luta e que também têm seus projetos. Então, pesquise, né? Sempre tem iniciativas bacanas em relação a isso, tanto dos produtos da agroecologia, do bom manejo dos recursos da floresta. A maioria dessas comunidades que estão precisando é uma autonomia financeira também, porque para defender um território, imagina você tem, por exemplo, o exemplo que a gente estava dando lá, dos Munduruku, né? Eles estão num território pressionado pelo garimpo ilegal. E o garimpo ilegal ele consegue também seduzir as próprias comunidades indígenas, às vezes, porque o cara não tem outra alternativa de renda, por exemplo, e acaba se envolvendo com aquilo. Então, como criar outras formas de gerar economia também? Então, por isso que eu trago essa dimensão, né, econômica, que eu acho que é muito importante, porque ela consegue fortalecer as comunidades, do ponto de vista econômico, ficam menos vulneráveis a outros interesses que não estão alinhados a essa ideia de sustentabilidade, de proteção, de valorização das formas de vida e do bem viver das comunidades
que nós temos, né, nos nossos territórios. Agora, por exemplo, também se você é liderança, se você já é uma liderança, tem alguém engajamento em algum grupo de ativismo ou uma outra organização, faça pontes com os grupos que de fato têm representatividade nos seus territórios, nas suas comunidades, para que tenha primeiro uma relação de diálogo com esses grupos. O que esses grupos estão mesmo precisando? Porque o que acontece muitas vezes, até a Isadora tinha falado ainda agora sobre isso, só que do ponto de vista dos projetos, né? De infraestrutura, energia, as coisas que são apresentadas como solução, mas que, de repente, na forma como são levadas para os territórios, tem problemas. A mesma coisa também no campo social, no campo socioambiental. Antes de você tentar levar uma solução milagrosa para algum território, para alguma comunidade, procure saber o que aquela comunidade já tem de solução e já vem construindo a partir das suas vivências, das suas experiências. Muitas vezes você não precisa trazer algo novo, você precisa fortalecer aquilo que aquele grupo social já vem construindo como solução climática baseada na natureza, por exemplo, de modelos de manejo dos recursos da natureza de uma forma equilibrada, e que às vezes o que precisa é uma melhor capacidade para alguma área específica, né? Mas não uma coisa que vai, sei lá, chegar para tentar revolucionar e que às vezes perde-se muito tempo e recurso, enquanto você deveria já ter apoiado aquilo que a comunidade já vem construindo. Então, acho um pouco isso. E o terceiro é entender que os problemas são de todos nós, não é porque eu sou de uma região, eu sou de outra, que eu não tenho nada a ver. Por exemplo, no caso da Amazônia, a gente defende muito que o que a gente precisa, né, é nacionalizar a Amazônia. O brasileiro, em geral, entender que quando há, por exemplo, uma invasão numa terra pública, ou seja, é uma terra de todos nós brasileiros, independente do que estado que você viva, porque é uma terra da União. Quando essa terra, essa floresta é invadida e é derrubada para, muitas vezes, para atividades econômicas ilegais, ou feitas de forma ilegal, o que está sendo invadido é o seu patrimônio como cidadão brasileiro, não é só do pessoal da Amazônia, é de todos nós. Assim também com outros biomas, né? O Cerrado, a Caatinga. Então, a gente tem que ter essa percepção do todo, que nós estamos num país inserido numa casinha comum que é o planeta Terra. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com o que acontece nas outras regiões e ver as melhores formas como cidadão da gente se envolver, apoiar e batalhar. E eu ia esquecendo, mas reforçando o que a Edna falou, muito, muito, muito importante. Votar em políticos que, de alguma forma, representem essa visão de mundo e falem e defendam projetos que têm a ver com a sustentabilidade, que têm a ver com a afirmação de que a crise climática é uma realidade, porque nós temos no mundo político o que mais tem é negacionista disso, dizem que é uma invenção das ONGs ou dos ambientalistas para ganhar recurso, enfim. E a quantidade de políticos, por exemplo, agora que foram eleitos, nós vamos ter a pior bancada possível do ponto de vista ambiental. Então, significa que nós, como povo brasileiro, estamos votando mal para caramba, escolhendo muito mal aqueles que fazem as leis, aqueles que estão lá para, né, criar os projetos. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. Então, se você também é de alguma região que você possa colaborar, podemos começar por aí, né? Votando em políticos que defendam as causas comuns que a gente está falando aqui, de ter uma sustentabilidade, de ter justiça climática. Então, um pouco isso. Gente, muito obrigada. Eu estou assim impactada. Foi um prazerzão conversar com vocês hoje. Aprendi muito nessa troca aqui. Queria terminar só pedindo para vocês compartilharem com a galera que vai nos assistir
Se quiserem apoiar, se quiserem conhecer mais o trabalho que vocês realizam, como que eles fazem, Fábio? Do Saúde e Alegria tem nossas redes sociais, né? Saúde e Alegria, com os dois Ezinhos. Aí é só procurar no YouTube, Facebook, Instagram, todos são com essa palavra, Saúde e Alegria. E lá tem vídeos, inclusive de ações que a gente tem feito em parceria com outras organizações locais em relação a essa questão climática. Obrigada, Fábio. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Edna. Então, gente, agradecer, né, por esse momento, agradecer ao Fábio, né, por essa troca de saberes, né, por conhecer melhor também, né, um pouco da região que ele está. A Isadora, né, a Isadora a gente já considera, né, o Climate como, né, um grande parceiro nosso, né, e a Isadora tem sido fundamental, né, também nessa parceria. E aí, só para finalizar, né, minha fala, né, falando um pouco também da importância, né, da regularização fundiária, né, dos territórios, né, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas. Então, acho que é uma pauta muito importante também, né, que está atrelada a essa questão da preservação dos nossos territórios, que é a regularização fundiária. E a gente sabe que a posse desses territórios, a luta pelo território é muito forte. A regularização fundiária é fundamental também, a regularização desses territórios é fundamental para a continuidade, né, e para que a gente possa garantir, né, essa preservação. Nós temos também, aqui na nossa região, um projeto que a gente trabalha, que são os fogões agroecológicos, né? Então, é uma tecnologia alternativa, né, que tem ajudado muito a preservar o nosso bioma, né, o nosso bioma caatinga, né, que tem sido um aliado também na luta, né, contra o desmatamento, além de trazer, né, de ser sustentável, né, é um fogão que o consumo, né, de lenha é muito pouco, né, a gente trabalha também a questão social, né, a questão econômica. A gente sabe que a gente está vivendo um momento no nosso país, né, onde, infelizmente, né, tem cada dia mais, né, famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né, de vulnerabilidade social. E o fogão agroecológico, essa alternativa, essa tecnologia alternativa tem contribuído muito, né, para essa questão de saúde ambiental, do social, do econômico, né, dessas famílias. E quem quiser conhecer um pouco melhor sobre o trabalho, né, da coordenação estadual aqui de Pernambuco, pode estar acompanhando também as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook. Vai lá, coloca Quilombos de Pernambuco, que vai dar acesso à nossa página. E pode estar também entrando em contato com a gente através do nosso e-mail, né, quilombospernambuco@gmail.com. Então, a gente tem um trabalho aqui em todo o estado de Pernambuco, né, são mais de 200 territórios quilombolas, né, aqui no estado, e a coordenação tem trabalhado não só essa questão da preservação do território, mas também trabalhado a questão de saúde, de educação, enfim, tem várias linhas aí que a gente tem acompanhado e a gente tem trabalhado com todas as comunidades. Obrigada, Edna. Então, convido vocês, né, a conhecer mais o trabalho aí através das informações que eles deixaram. A gente vai deixar aqui na descrição também. Queria também convidar vocês para conhecer um pouco de outras atividades do Climate em relação à justiça climática. A gente está com o nosso e-book sobre justiça climática, que a gente vai deixar aqui o link também. E sábado agora a gente lançou a Carta de Direitos Climáticos da Maré, que é uma metodologia de construção de carta participativa, né, que ouviu moradores e trabalhadores do território para entender mais sobre os impactos climáticos no território e traçar algumas demandas, né? Isso foi feito no território da Maré, que é um conjunto de 16 favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Mas a partir daí a gente também desenvolveu uma metodologia que é aberta, qualquer um pode ter acesso, para ir quem se interessar, quem quiser fazer no seu território, né, construir também uma carta de direitos climáticos no lugar onde você mora. E aí
a gente está, né, com a Carta da Maré, com as demandas da galera da Maré, a gente abriu para assinaturas, porque a ideia é que essa carta seja um instrumento também para a gente fazer articulações com o setor privado, público, para conseguir a efetivação de algumas dessas demandas. Então, a gente está também colhendo assinaturas, qualquer pessoa do Brasil inteiro pode assinar, né, em apoio às demandas dos moradores da Maré, para ver se a gente consegue aí melhoras para o território. Tá? Então, convido vocês também a darem uma olhada nesse projeto. E termino agradecendo novamente ao Fábio e à Edna, primeiro por acreditarem na nossa proposta, por trabalharem incansavelmente para fazer a turma acontecer, né? Eu agradeço muito, muito também pela disponibilidade de estar aqui hoje compartilhando um pouco dos conhecimentos, das vivências de vocês. Eu acho que só tem a acrescentar. Eu amei conversar com vocês nessa manhã aqui e espero que também todos que estejam nos assistindo gostem e aprendam tanto quanto eu aprendi. Muito obrigada, gente, e até o próximo Clima na Real. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês.